Olá pessoal, tudo bem? Estamos ao vivo aqui então. Hoje é dia 5 de novembro, segunda-feira, e marcamos essa live aqui para poder bater um papo sobre a Maratona de Nova York. Coloquei um cenário bacana aqui, vestindo a camiseta da prova, para a gente tentar entender um pouco mais sobre a Maratona de Nova York, né? É considerada a rainha das maratonas e tem bastante coisa para trazer para vocês aqui de informações. Tanto da prova, quanto da cidade, quanto da experiência que a gente teve lá, para que esse conteúdo fique gravado então no nosso canal, para que muitas pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Eu acredito que a Maratona de Nova York, ela nos traz muitos ensinamentos, então vale a pena a gente poder compartilhar isso, vivenciar essa experiência, né? Aproveitar a experiência e poder compartilhar isso com mais pessoas, né? Porque eu acredito que todos podem sim aproveitar a Maratona de Nova York. Mas vamos lá. Bom, antes de mais nada eu quero mostrar a medalha para vocês. Olha que bacana a medalha. É muito bacana mesmo, né? Tem um cordão aqui, né? 2018. Atrás você pode colocar ali o seu tempo, né, de prova e a sua colocação. Aqui é o mês, o dia e o ano. Como eu estava com muita pressa, eu não gravei ela. Mas muitas pessoas gravam aqui. Isso aqui você pode gravar também em qualquer outro lugar aí, mas lá na prova se grava e tal. Estava com muita pressa, tinha que voltar, então não gravei, mas você pode gravar. Então, é isso aí. Beleza? Vamos lá. Número do peito. Interessante que eles têm um controle muito rigoroso sobre as ondas. Então, para não haver aquela aglomeração de pessoas, existem então várias ondas. Então, as ondas são classificadas de acordo com essa classificação aqui, que fica do lado do numeral do peito, né? E aqui é o curral de entrada para você poder entrar lá. Então é muito fácil, é o número do peito, a onda e o seu curral. Beleza? Isso tudo para facilitar, para não haver aglomeração de pessoas, né? Beleza? Tem uma outra coisa bacana. Eu vou indo por partes aqui, a gente vai lembrando. Assim que você finaliza lá, você ganha essa sacolinha aqui, a Recovery Bag. Olha que bacana aqui, ó. O que é a Recovery Bag? É uma bolsinha simples, né? Que dentro tem algumas frutas, tem água, tem Biofreeze, que é um refrescante. Então eles colocam algumas coisas aqui dentro e te entregam essa sacolinha aqui para que tu siga seu caminho, né? É um pós-prova, né? Em vez de eles entregar num saco plástico, eles entregam nessa bolsinha aqui, ó. Muito legal, depois dá pra usar como bolsinha de treino, ó. Beleza? Show de bola, né? Maratona de Nova York. Tem mais coisas. Vamos lá. Além disso, os americanos são muito bons em vender, né? Então eles vendem muitos produtos na feira. Então na feira a gente encontra muitos produtos lá que eles disponibilizam para venda. E tudo com logomarca da prova. Isso para estimular o quê? Para estimular com que as pessoas comprem mais e para que você leve uma lembrança, né? Então olha aqui que bacana aqui, ó. Toquinha da Maratona de Nova York, com o patrocinador deles aqui atrás e tal. Mas é uma toquinha. E por que uma toquinha de inverno? Porque é muito frio. Agora estamos no verão aqui no Brasil, porém lá é inverno. Então é muito frio. Muito frio. Olha que bacana, eles são muito criativos, né? Essa aqui é a luvinha lá, da Maratona de Nova York. E olha que bacana aqui, ó. Nos dedos são os bairros por onde a maratona passou. Vocês conseguem ver aqui, ó. Manhattan, Bronx, Queens, Brooklyn e Staten Island, que é de onde a maratona larga. Então é mais ou menos assim, ó. Sai de Staten Island, passa pelo Brooklyn, Queens, Bronx e finaliza em Manhattan. Então fica bem na ordem da luvinha aí, ó. Começa aqui e vai indo dedo por dedo
até chegar em Manhattan, na ilha de Manhattan, no Central Park. Parque muito famoso, como todos já sabem. Essa toquinha aqui, tem muitos patrocinadores na prova, né? Então, essa toquinha aqui eles deram lá na chegada. Quando a gente chega dos ônibus lá, eles entregam essa toquinha aqui, olha que bacana. A toquinha colorida. Da marca Donuts. E com, para variar, o logotipo da Maratona de Nova York. Então essa toquinha aqui a galera toda tava usando lá. Foi muito engraçado que eles começaram a dar essa toquinha aqui e todo mundo começou a usar lá, né? Aí tava todo mundo com a toquinha lá. Eu ganhei a toquinha, aí guardei ela porque eu já tava com a minha touca já, né? Beleza? Acabou a prova, beleza. Você tem duas opções na Maratona de Nova York quando você compra a inscrição, que eu vou falar depois. Isso aqui eu tô falando mais ou menos o meio, mas depois eu vou começar desde o princípio, desde a parte de inscrição até a parte de você finalizar e passar no pórtico. Mas vamos lá. Existe essa fitinha aqui, ó. Pós-race poncho. O que é o pós-race poncho? Pós-corrida, o poncho. Isso aqui você vai estar lá com isso aqui no braço, correndo, né? Beleza? E assim que finaliza, você é encaminhado para um brete para que você ganhe o famoso poncho da Maratona de Nova York, que é esse poncho aqui. Olha que bacana. Ele é um poncho para você vestir mesmo, né? Então você veste ele para você se proteger do frio ou da chuva. E a gente sabe que depois da maratona a gente tem uma diferença aí de temperatura, o corpo tá tentando se equilibrar, então o poncho vai servir para te aquecer. Olha que bacana. Por que New York Road Runners? New York Road Runners é o grupo, a crew deles lá, que ajuda na organização dessa prova. Maratona de Nova York é organizado por New York Road Runners. Então esse é o poncho, ele tem uma toquinha aqui. Você pode botar a toquinha aqui. Então no pós-prova você recebe esse poncho. Se você escolher o bag, se você escolher o seu guarda-volumes, você não recebe o poncho. Então na hora da inscrição você tem que escolher. Ou você quer guarda-volumes, ou você quer poncho. Aqui no Brasil é muito comum a gente utilizar o guarda-volumes. E algumas provas aqui no Brasil, Maratona de Porto Alegre teve um ano que foi dado cobertores pós-prova. Uns cobertorzinhos pra gente se agasalhar. Aqui na Maratona de Nova York é tradicional. Ou você ganha o poncho, que é esse poncho bonito pra caramba, com tecido muito bom, muito bom. Ou você usa o guarda-volume. No caso, eu escolhi o poncho porque geralmente eu vou para as provas não levando nada de guarda-volume. Levo uma fruta, alguma coisa assim, meus suplementos ali, alguma coisa que eu vou comer na hora. E aí eu já fico no brete e dali eu já largo, né? Então eu não utilizo. Então, com o poncho. Esse aqui também é um poncho que eles dão. Por exemplo, se você escolher o guarda-volumes, você pode utilizar esse poncho aqui, que ele é um poncho plástico, que eles dão para todo mundo. Assim que você cruza a linha de chegada, eles dão esse aqui de plástico, né? Porque esse aqui você tem que caminhar lá cerca de quase 1 km para receber ele. Então, até você chegar nesse poncho aqui, eles dão esse aqui de plástico. Aí você se cobre lá. Na Disney eles dão isso também, é muito comum. É um poncho plástico, é um filme plástico para você se aquecer e tal, e aí você vai indo lá. Beleza? Vamos mais. Bastante novidade. Esse vídeo aqui vai ficar gravado 24 horas aqui no Instagram e depois a gente vai disponibilizar no YouTube também. Então a galera talvez vai assistir esse vídeo no YouTube. Isso é a Maratona de Nova York, beleza? Show! Vamos lá então falar um pouquinho sobre os 5 km. Existe no sábado os 5 km da Maratona de Nova York. Você pode se inscrever também para os 5 km. Se chama Abbott Dash to Finish Line 5 km. É uma prova bem de participação, né? Tanto é que ela não tem medalha. Você participa dos 5 km e você não recebe medalhas. E aí o brinde desse ano que eles estavam dando, lá na retirada de kit, era essa toquinha aqui. Olha que bacana. Então essa toquinha para quem estava inscrito nos 5 km no sábado na Maratona de Nova York. Beleza?
Quem corre os 5 quilômetros recebe esse numeral do peito, que também tem uma onda, né? Então, se você aqui é a onda B, é o curral B, então é um pouco mais na frente, A, B, C, D e assim vai indo, né? Então B é um pouquinho mais na frente, o A é mais na frente ainda. Quem corre os 5 km usa esse numeral do peito aqui e ganha a toquinha. Não ganha medalha, acabou a prova, finalizou, pronto. Esses 5 km é de participação, eles também têm de competição. Para quem tem índice, vai lá para competir nos 5 km. Porém, a grande maioria das pessoas vai lá só para participar disso aí. Depois que acabou os 5 km, eles dão uma bolsinha. Essa bolsinha também tem lanche. Mas qual é a grande sacada dessa bolsinha lá? É que ela é diferente da maratona. Então, se você faz os 5 km, você recebe essa bolsinha aqui, com frutas, com água, com barra de proteína. Ou seja, eles não reaproveitam a mesma bolsinha de uma prova para outra. No sábado aos 5 eles usam essa. Na maratona, eles usam essa. Tem mais, olha só, é tudo nos detalhes. Os detalhes fazem a diferença. Essa aqui é a bag. A bag. É o guarda-volumes deles. Eles usam essa sacolinha aqui, ó. Notem que ela é transparente. Eles sempre falam isso. Clear bag, clear bag. Bag clear. Eles querem o quê? Sempre usar a sacolinha transparente. Para que você deixe claro o que está carregando lá para eles. Então, essa aqui seria do guarda-volumes, caso você use o guarda-volumes, né? Essa aqui, então, seria a recuperação pós-maratona. Parece uma sacolinha de treino, tem bastante coisa aqui, tem água, 2 garrafinhas de água, se não me engano. E essa aqui é a sacolinha do recovery, pós 5 km que eles dão com frutas, com barra de proteína e com água e tal. Beleza? Vamos lá, então. Ficou claro para todo mundo isso? Vamos falar agora, então, sobre... O pessoal perguntou bastante aqui sobre valores. Valores da Maratona de Nova York. Vamos por partes. Se você pretende correr a Maratona de Nova York alguma vez, a gente sabe muito bem que para entrar nos Estados Unidos precisa de um visto. Então vamos começar lá do princípio. Você tem que tirar um passaporte válido no Brasil, tira um passaporte na Polícia Federal. Tira seu passaporte na Polícia Federal, você vai solicitar um visto para você poder ficar nos Estados Unidos. Então, tem um processo de primeiro você ter um passaporte válido, depois você ter um visto. Conseguiu adquirir o visto, beleza, tá ok, show de bola. Você vai conseguir se inscrever na Maratona de Nova York por meio de 3 formas. Uma delas é por sorteio. Tem um período lá que você vai lá no site da Maratona de Nova York e aí você vai cadastrar seus dados lá para esperar o sorteio. Isso tem data. Beleza? Show de bola. Segunda opção, você pode fazer uma doação de $2.500, que dá em torno de R$10 mil aí, para algumas instituições filiadas à Maratona de Nova York, e aí você ganha uma inscrição, você ganha direito a fazer a sua inscrição. Você doa $2.500 e você ganha direito. Ou a terceira opção seria você comprar essa vaga por meio de agências. Então existem agências que são filiadas à Maratona de Nova York, que você vai lá e compra a sua vaga, e aí você tem direito a se inscrever. Eu, por exemplo, fui por meio da Maratonas no Mundo, que é uma agência de Porto Alegre, Maratonas no Mundo. O site deles é maratonasnomundo.com.br, fazer uma propaganda dos caras aqui. E aí eles então me venderam a inscrição. Eles vendem um pacote, na verdade, né? Porque você não pode comprar só a inscrição, você tem que comprar o pacote por meio das agências, né? Então, com o pacote estava incluso hotel, que é de lei, tem que ir hotel. Tava incluso a inscrição, tava incluso mais algumas informações ali que eles nos dão, que eles nos conduzem e tal. Então, se você colocar na ponta do lápis, dá mais ou menos o mesmo valor. Você doando para alguma instituição filiada, é em torno de mais ou menos isso aí, em torno de $2.500. Se você comprar por uma agência, também vai dar em torno disso. Qual a diferença? A diferença é que se você compra por agência, você não tem preocupação nenhuma. A agência vai fazer tudo para você, todos os trâmites para você. Se você fizer por doação, você vai doar para uma instituição e você vai ter que fazer todos os trâmites da sua inscrição. Não vai ter informações relevantes de onde se hospedar, onde ficar. Você vai ter que comprar o seu hotel separado. Quando você compra um pacote por agência, tem essa vantagem. Eles já falam qual hotel você vai ficar,
você vai chegar lá, vai ter um check-in fácil no hotel, os caras vão dar informação de que hora é a largada, como é que a gente vai lá na feira buscar o kit, então tem essas vantagens, essas diferenças, né? Por sorteio, se você colocar seu nome lá e for sorteado, você vai pagar em torno de $650 para você, em torno de $550, desculpe, em torno de $550 a maratona, então em torno de $550 a maratona se você for sorteado, ou a inscrição dos 5, se você quiser participar dos 5, $53. Se você comprar as duas, você vai gastar em torno aí de $603 para participar. Mas vale muito a pena. Por que eu falo que vale a pena? Eu anotei alguns tópicos aqui para trazer para você sobre a Maratona de Nova York, que são relevantes e a gente não pode esquecer. Vamos lá. Primeiro que ela faz parte de um grupo seleto de maratonas. Ela é chamada Rainha das Maratonas. Mas por quê? É um grupo seleto de maratonas que tem alguns pré-requisitos, que são as Majors. O que são as Majors? São as maiores maratonas do mundo, que são muito bem organizadas e passam por alguns critérios de uma entidade chamada Abbott. E essa Abbott, ela selecionou elas e colocou elas no hall da fama das maratonas, e a partir desse momento elas se chamam Majors. Quando você finaliza todas essas provas, que é Tóquio, Nova York, Chicago, Berlim e Londres, Tóquio, Nova York, Chicago, Berlim, Londres e Boston. Vamos de novo, devagar. Tóquio, Nova York, Boston, Chicago, Berlim e Londres, você ganha uma medalha diferente. É uma medalha chamada Six Medals. É muito bacana essa medalha, que justamente para você valorizar ainda mais essas grandes provas. E por que eu falo isso para vocês? Tem muita gente correndo atrás dessas provas o tempo todo. Você não tem uma ordem certa de fazer uma ou fazer outra. O importante é você fazer todas elas. Quando você faz todas elas, você ganha essa medalha extra, que é a medalha das Six Majors. Qual outra diferença da Maratona de Nova York? Primeiro que Nova York é uma cidade frenética, uma cidade conhecida mundialmente por suas características, pela sua população, pelo seu poder econômico. Segundo dizem, é um dos metros quadrados mais caros do mundo. Então Nova York tem a sua cara, tem a sua identidade, a cultura é muito forte, a gente vê os musicais, a gente vê muita coisa bacana lá. Sobre a questão a Maratona de Nova York, o pessoal perguntou se era fácil ou era difícil. Depende. Se você comparar ela com a maratona, por exemplo, de Tóquio, ou uma maratona de Chicago, ou uma maratona de Berlim, ela se torna difícil. Por quê? Porque você passa por 5 pontes. Você passa por 5 pontes. Então, esse sobe e desce vai tornando desgastante. É um exercício excêntrico e concêntrico, excêntrico e concêntrico. Então, ela vai se tornando difícil. Diferentemente de Chicago, Berlim, Tóquio, que tem uma altimetria mais plana. Ou seja, não tem tanta oscilação de terreno. Tão dura quanto dessas majors que a gente falou é Boston. Também existe muita oscilação, subidas, e aí então torna a prova também difícil. Então, Nova York, se você é um iniciante em maratonas, eu não indicaria correr logo Nova York, que você vai sentir, é uma prova muito forte. Uma outra coisa bacana lá, que a gente pôde notar, é o calor humano. É o calor humano. Muitas e muitas pessoas nas ruas, como eu já havia previsto. Tinha dicas de muitas pessoas que participaram. O que eu posso falar pra vocês assim, que a gente sente o calor humano. As pessoas realmente saem das casas pra ficar lá batendo palma, apoiando, tentando entregar uma banana, tentando entregar uma laranja, tentando, as crianças muito conectadas com as provas. Então, seja dos 5 km ou da maratona, a gente via as crianças conectadas à prova. Nos 5 km, por exemplo, muitas crianças participando junto com os pais. Isso é fantástico. A gente vê os pais apoiando e as crianças correndo junto. Isso é muito bacana. O público também estava presente nos 5 km lá no sábado, lá, apoiando de alguma forma. E na maratona, o que a gente via? Já como a gente passou por todos esses bairros que eu citei antes, o que acontece? A gente notou que o público fazia questão de a gente pegar aqueles alimentos. Muitas pessoas com chocolates nas mãos, muitas pessoas com bananas, muitas pessoas com o que você pode imaginar, com cartazes, muitos cartazes nas ruas, e o pessoal apoiando, gritando, batendo palmo o tempo todo, o tempo todo. Quando a gente passava nas pontes era um momento de maior silêncio, que aí não havia ninguém em cima das pontes. Mas assim que a gente retornava de novo para a cidade,
era uma recepção muito calorosa. E era uma coisa verdadeira, isso que é diferente. Eu corri na Disney, eu costumo falar que eu corri na Disney, e na Disney a gente também sente esse calor. Porém, existem personagens da Disney que estão fazendo isso, existe toda uma temática da Disney para tornar aquela experiência única, a experiência diferente. Disney é tão fantástica quanto, com características diferentes. Porém, as pessoas que estão na Disney lá, muitas vezes são funcionários da Disney que estão apoiando, são voluntários que estão lá apoiando, batendo palma. Diferentemente de Nova York, é realmente o público dos bairros nos apoiando. Em cada bairro que a gente passava, a gente sentia uma característica diferente de apoio, mas existia um apoio verdadeiro, um apoio real. Crianças nas ruas entregando doce para nós, pessoas idosas entregando coisas para nós, pessoas com roupa de trabalhadores, pessoas que dá para ver que saíram do trabalho e foram para lá para bater palma, pessoas que estavam indo pro trabalho batendo palma. Então isso que é bacana de você ver. Pessoas com sino nas mãos, cartazes. Então esse calor humano é uma coisa que chamou a atenção, que a gente tem muito que aprender no Brasil ainda. Mas tem muito que aprender mesmo. De a gente ver pessoas se dispondo a pegar a comida da sua casa, ir lá, entregar, e tentar e gritar pra gente pegar. Teve um caso muito bacana lá que eu passei em um bairro e tinha um rapaz com as crianças e mais, deve ser mãe dele, alguma coisa assim, e ele gritando pra pegar banana, que ele queria que a gente pegasse banana. Eu tive que correr um pouco pro lado, assim, na pista, fui lá e peguei a banana dele. Eles vibraram como se fosse, assim, uma final de campeonato mundial, né? Porque eu peguei aquela banana. Então, pra ver o quanto o público valoriza isso, né? E essa é uma coisa que a gente tem que aprender, né? De poder valorizar isso. Eu tive a oportunidade também de... Todo o meu deslocamento que eu fiz em Nova York, eu fiz a pé, eu usei metrô. Eu gosto muito de me deslocar de metrô para aprender um pouco mais sobre a cidade onde eu vou. Tanto é que em São Paulo aprendi bastante sobre o metrô, porque eu usava bastante ele, no Rio de Janeiro também. Porto Alegre, nosso metrô é mais simples. Algumas capitais não tem metrô, mas Nova York eu fiz questão de usar metrô e não utilizar nenhum tipo de transporte, né? E foi muito bacana que eu conheci uma Nova York que eu nem esperava, uma Nova York diferente, que é uma característica que a gente acaba descobrindo quando a gente começa a correr prova pelo mundo, né? A gente vai descobrindo algumas coisas que a gente nem imagina. O metrô de Nova York, ele como é que eu posso explicar pra vocês? É um metrô que a gente não espera aquilo que a gente tava pensando em Nova York. Você tá na Times Square, é lindo, é maravilhoso, é perfeito, com aqueles telões, com imagens perfeitas. Você passa por alguns locais onde tem os musicais, enfim, é perfeito, restaurantes, tudo muito bonito. Aí você entra no metrô, já é uma coisa mais simples, já é um metrô que já não tem aquelas características de tão tecnológico, dá pra ver que ali existe uma Manhattan mais antiga. As placas de informação, de comunicação já não são tão perfeitas como a gente imagina. O banco de sentar lá já não é tão novo. Então ali a gente vê que existe ali uma Nova York muito antiga por debaixo das ruas ali onde passa o metrô de Nova York. Fico feliz também em ter encontrado lá, antes e durante o final da prova, o Nilson Lima. Então, meu abraço aqui pro Nilson Lima. Encontrei ele na Feira da Maratona, a feira onde eles vendem muitas e muitas coisas lá na Feira da Maratona de Nova York. A gente vê uma variedade muito grande de produtos e serviços sendo vendidos e oferecidos lá. Eu até postei alguns vídeos lá do acompanhamento da feira. E encontrei o Nilson Lima, fiz uma entrevista muito bacana com ele, falando sobre a trajetória dele nas provas, sobre o que ele buscou nas provas, né? Ele me falou muito sobre emagrecimento, sobre alguns fatores que levaram ele a continuar com essa jornada dele, correndo maratonas aí pelo mundo. Então o Nilson Lima é uma figura, é um ícone, sou muito fã do trabalho dele, que ele vem fazendo aí, motivando pessoas a se exercitar cada vez mais, né? E tive a oportunidade de, assim que eu cruzei a linha, o Nilson veio atrás, cruzou, tiramos uma foto junto. Foi muito bacana de ver um senhor com mais de 60 anos que adotou como estilo de vida, fica correndo provas de maratonas pelo mundo. Isso é muito bacana, né? Então ele encontrou na terceira idade uma maneira de ele se exercitar e conhecer o mundo, conhecer a cultura, como ele mesmo fala, né? É uma maneira que ele consegue fazer um passeio pela cidade, levando o próprio corpo dele de uma maneira que ele acha que é mais versátil, né? Então é muito bacana. Uma outra coisa que eu também queria destacar é sobre o high five, né? Muitas pessoas falam assim, vamos fazer o high five, high five. O que é o high five? É você bater com a mão lá na outra pessoa. Tem um público lá que está assistindo você e as crianças, enfim, as pessoas de uma maneira geral, idosas até, colocam a mão lá para você bater e ficam gritando lá, high five, high five.
Ou então eles estão com placas lá, tipo, bata aqui, high five. Isso tem um significado muito maior do que você simplesmente bater com a mão ali, porque as pessoas se sentem parte disso, né? E é muito legal quando você constrói uma história quando as pessoas fazem parte daquilo. Então, para eles ali, a Maratona de Nova York, eles fazem parte da maratona. Quando um corredor tá passando ali na rua deles, na frente da casa dele, e toca, ele não sabe muitas vezes nem a nacionalidade daquela pessoa, mas eles têm ideia que estão fazendo parte do evento, então é muito bacana. Então o high five é muito mais do que aquilo, né? E é legal quando a gente tá participando de um evento desse, já como a gente recebe um carinho tão grande desse público, então eu mesmo, eu costumo correr sempre no centro da avenida, né? Mas quando a curva era para direita ou para esquerda, eu acabava fechando um pouco mais para a curva e as pessoas estavam ali. Então eles ficavam gritando high five, aí eu esticava a mão ali, tocava neles e tal. E é uma alegria muito imensa, né? E é legal de quando você toca high five, você tá tendo um contato humano ali, né? E é legal você sorrir e tal. Então é uma coisa que é muito comum em provas fora do Brasil, né? O high five toca aqui, né? Mais alguma coisa que eu tenho que lembrar aqui para vocês? Deixa eu tentar ver, que eu tinha notado algumas coisas que são relevantes aqui. O pessoal também perguntou sobre a questão de voos, né? Voos para Nova York. A maioria dos voos para Nova York tem conexão em Atlanta ou até mesmo em Orlando, né? Alguns voos do Brasil, são poucos, mas sim tem voos que saem do Brasil direto daqui e chega em Nova York. Porém, a maioria tem escala ou uma conexão, uma parada em Orlando ou Atlanta, né? Essa é a primeira vez, eu até fiquei feliz, é a primeira vez que eu fui e voltei para os Estados Unidos, foi quase que um bate-volta, e eu me senti menos inchado, menos indisposto, porque é uma viagem muito longa, tem um desgaste muito grande. Para terem uma ideia, eu embarquei aqui na quinta de noite, cheguei lá na sexta, dei uma caminhada, fiz algumas atividades lá. No sábado eu estava na feira do kit, domingo corri a maratona logo cedo, muito cedo. E já estava voltando pós-maratona. Eu finalizei a maratona e aí logo depois já peguei um metrô e fui até o aeroporto, né? Agora algumas características de logística para vocês entenderem, né? Por que é legal você pegar um hotel próximo ao Central Park? Por um motivo muito óbvio, a prova acaba no Central Park, então é uma maneira de você voltar pro seu apartamento, pro seu hotel muito mais rápido. Você estando perto do Central Park é uma coisa muito bacana que você também está próximo da retirada de kit. Eu fiquei no hotel Hall4, R-O-W, Hall, New York City. É um hotel muito bem localizado. Quem me indicou ele foi o pessoal do Maratonas no Mundo, o Hall4. Então é um hotel 4 estrelas, com um valor bem acessível, estava dentro do pacote, e ele está muito bem localizado. Para ter uma ideia, eu estava mais ou menos a 1 km dos ônibus que levavam nós para a largada, porque a largada não acontece no Central Park, a largada acontece na Staten Island, onde eu mostrei para vocês na luva. Então os ônibus, obrigatoriamente, você só pode ir para lá de ônibus, obrigatoriamente na Maratona de Nova York você só pode chegar até a largada de ônibus. E onde você pega esse ônibus? Você pega na library, na livraria, na library de New York. E aonde essa library? Mais ou menos a 1 km do hotel Hall4, Nova York City. Então eu estava muito bem localizado, num hotel bem bacana, não tinha muito luxo, não era um hotel 5 estrelas, mas era 4 estrelas e atendia a expectativa que a gente quer, que é descansar um pouquinho para aproveitar a prova. Então ele fica a cerca de 1 km dos ônibus. Os ônibus saem da library. Tem outros 2 lugares onde sai o ônibus. Eu escolhi ali que era mais próximo e também tem todo um contexto. Pô, a livraria de Nova York, né? Pô, a livraria pública de Nova York. Então, eu escolhi ali, mas tem mais outros 2 pontos que saem ônibus também. Então, do hotel até ali, 1 km. Os ônibus é muito bem organizado. Como o meu número do peito aqui, ó, vocês podem ver, aqui no cantinho, existe ali o horário do ônibus. Você não precisa mostrar nenhum compromisso, você está com o número do peito lá, automaticamente ele já vem que você está no ônibus e o horário do seu ônibus. Você pode marcar quando você faz a inscrição que horas você quer pegar seu ônibus. E aí somente nesse horário você pega seu ônibus. Então olha que bacana a organização. Então esse número do peito tem muitas informações. Aqui tem o meu nome, a minha idade também, sexo e país. Beleza? Então, esse é o numeral do peito que tem todas as informações. O chip de controle fica aqui atrás.
Diferentemente de outras maratonas onde você leva um chip no pé, um chip em algum lugar, esse aqui o chip fica no próprio número do peito. Beleza? Show de bola? Por isso que quando você cruza, existem aqueles arcos grandes na Maratona de Nova York, aqueles arcos grandes que você passa porque ele vai identificar o seu número do peito. Existem arcos grandes onde identifica. Então é muito bem organizado mesmo, para que você não precise colocar chip no pé, nada. Você vai utilizar esse número do peito, que aqui tem todas as informações de você, do seu ônibus, do seu curral, da sua onda e o controle de chip, além dos números de emergência que você vai colocar aqui atrás. Então é muito organizado. Aqui vai o nome do patrocinador e tal, o número do peito, normal. Isso aqui para nós já é natural, né? Mais alguma coisa que seja relevante sobre a Maratona de Nova York? Ela é muito segura. A questão da segurança para os Estados Unidos é levado muito a sério. Em Nova York, muito mais do que vocês imaginam. Para ter uma ideia, é a primeira prova que eu senti que eu estava muito seguro. Eu me senti como se eu estivesse na Rio 2016, onde teve um procedimento muito parecido, onde existiam detectores de metais, que a gente passava, a bolsa ficava do lado. Como eu falei, por que eu falei clear bag? Clear bag, bolsa transparente. Só poderia entrar lá com bolsa transparente. Então, bolsa transparente. Você colocava a bolsa, passava a bolsa do lado, no detector de metal, e você cruzava por um outro detector de metal. Beleza? Isso aí, para você chegar lá no ponto central, onde ia se encontrar todas as pessoas lá para a largada. Então, os ônibus deixavam você lá. Você pegava o ônibus na livraria, vamos começar desde o início, né? Você pegava o ônibus na livraria às 6 horas da manhã, dava 1h30 mais ou menos, até chegar lá no ponto de largada. Quando você descia do ônibus, automaticamente você era conduzido pelos voluntários para você passar por esses detectores de metais. Só depois de passar por esses detectores de metais é que você entraria numa parte muito bacana lá, onde tem o quê? Comida liberada. Tem donuts, que é um biscoito grande, americano adora aquele biscoito, um biscoito doce, o donuts, onde eu ganhei aquela toquinha que eu mostrei pra vocês, né? Então eles deram essa toquinha e tinha donuts, que é aquele biscoito pra comer, tinha café, tinha leite e tinha barras de proteína. Tinha também para quem quisesse água e isotônico, no caso eles estavam dando lá Gatorade. Então você poderia ficar comendo ali até a sua largada. Por exemplo, a primeira largada, a Maratona de Nova York, larga muito tarde. Larga 9h50 da manhã. É muito tarde. Para os padrões que a gente está acostumado de maratona, 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, 8 horas da manhã no máximo. Maratona de Manaus, por exemplo, largamos 4h30 da manhã na Maratona de Manaus. A Maratona do Rio sai um pouco mais tarde. A Maratona de Porto Alegre é 7 horas da manhã, normal. E a Maratona de Nova York, a primeira onda, sai 9h50 da manhã. Eu tive a honra de ficar na primeira onda. Então, a minha largada é 9h50 da manhã. Porém, a última onda pode sair às 11 horas da manhã. Aí imagina alguém que pegou o ônibus às 6 da manhã, chegou às 7h30 da manhã lá, passou pelo detector de metal, 7h30 da manhã, e vai ficar lá esperando até às 11 da manhã. Fome não passa, tem banheiros lá e tem comida liberada. Por que eles levam todo mundo para lá? Para que o trânsito de Nova York possa fluir. Então os ônibus... Tem vários horários. O primeiro ônibus sai 4h pouca da manhã, 5h pouca da manhã. Eu peguei o último ônibus. Eu coloquei para me pegar o último ônibus, pegar às 6, me dormir um pouco mais. Então eu dormi um pouco mais, cheguei às 7h30 da manhã e tive que esperar 2 horas e um pouquinho ali, que a minha largada era às 9h50. Tive a oportunidade de encontrar o Fredson lá. O Fredson estava no curral à frente do meu. Chamei ele lá, dei um abraço nele, desejei boa prova para ele. O Fredson era o nosso melhor brasileiro na prova. Parabéns, Fredson, pelo teu empenho na prova. Não é fácil, é uma prova dura. Ele conseguiu dar o melhor dele lá. Então fica meu abraço aqui pro Fredson Costa, que é um dos caras que tem vencido muito a Disney lá e tem dado um trabalho muito grande lá pros americanos. Então, quem larga às 11 espera um pouco mais. Então essas são características, né? E quando eu falei da questão de segurança, além do detector de metal, a gente via muitos policiais, certo? Muitos policiais do departamento de polícia de Nova York. Eu consegui ver cerca de 2 helicópteros lá que ficavam circulando o tempo todo por lá por cima. Helicópteros bem novinhos, o tempo todo circulando, fazendo manobras ali perto de nós. Inclusive voando muito baixo. Existia centenas de policiais muito bem armados, muito bem equipados,
com rádio comunicador o tempo todo para poder dar essa segurança para nós. Então eu considerei a maratona mais segura. E no percurso também, no percurso muitas viaturas nas esquinas, muitos lugares a gente via policiais em pontos estratégicos, então é uma maratona muito segura. Se você quer se divertir com segurança com sua família, Nova York é o lugar. É muito bacana o quanto eles valorizam essa questão de segurança. Muitas câmeras de segurança também a gente vê. Isso são características dos Estados Unidos e agora ficou mais evidente para mim ainda em Nova York. Eu não imaginei que seria tanto assim. Até helicópteros da polícia de Nova York sobrevoando a largada, né? Muito bacana isso. Tem a transmissão na TV, aqui no Brasil passou na Sport TV 2, a partir de... acredito que foi a partir do meio-dia que passou aqui, porque a gente tinha a questão do fuso horário, né? Eu estava lá com um fuso horário de mais ou menos... na noite anterior mudou, inclusive, o fuso horário, então a gente estava com uma diferença aqui de horas de 3 horas, né? A gente estava com uma diferença de 2 horas e depois tornou uma diferença de 3 horas em relação ao Brasil, né? Eu ainda estou sentindo os efeitos do fuso horário, porque a gente estava lá hoje, por exemplo, agora são 8h40, lá seriam agora 5h40 da tarde, 6, 7, 8, são 3 horas de diferença de fuso, que houve a mudança lá, então a gente teve uma diferença muito grande. Para ter uma ideia, eu fiquei muito feliz com o meu resultado, o pessoal perguntou como é que eu tinha me sentido, eu vim de uma sequência de muitas maratonas, eu fiz uma sequência de 4 maratonas, esse ano, é muita coisa, então essa foi minha 5ª maratona em Nova York, a minha estreia no projeto Majors, então foi minha 5ª maratona, eu sabia que eu não estava 100%, eu sabia que eu não poderia me machucar, eu sabia que eu tinha que me divertir em Nova York e aprender um pouco da maratona de Nova York, para que eu possa levar meus alunos lá, para que eu possa indicar para mais pessoas, então eu queria ter uma experiência em Nova York. Então eu corri forte, o máximo que eu pude até o quilômetro 25, e a partir do 25 ali eu tirei o pé, tentei aproveitar um pouco mais a prova, tentei aproveitar um pouco mais o público, né? Mas eu tentei correr forte até o 25, 26 e a partir dali os 16 quilômetros últimos eu aproveitei para tirar o pé e aliviar um pouquinho mais, chegar no posto de água, pegar uma água, dar uma caminhadinha e seguir a prova, né? Eu fico muito feliz pelo pessoal que me acompanhou pelo aplicativo. A Maratona de Nova York tem um aplicativo exclusivo, onde você pode colocar o número do peito lá do corredor ou o nome dele e acompanhar durante todo o percurso. Já como existem muitos sensores durante o percurso, então você consegue fazer um tracker, você consegue fazer um acompanhamento em tempo real de como é que está o corredor lá que você escolheu. Então, recebi muitas mensagens depois, muito positivo do pessoal, pô, você estava muito rápido, você estava muito bem e tal. Mas é isso aí mesmo. A ideia é você poder compartilhar essas experiências, né? Então eu fico muito feliz pelas pessoas que me acompanharam. E se um dia você fizer essa maratona de Nova York, você já pode avisar os seus amigos, seus familiares, para que eles possam acompanhar você direto do aplicativo em tempo real. Ou na ESPN 2 sempre aparece lá alguns trechos da maratona, mas eles dão muito valor mais à Elite, né? A Elite é o foco deles, né? E sobre os resultados da maratona de Nova York, acho que é importante falar aqui, já como a gente fala da Elite, eu gosto de valorizar as pessoas comuns que fazem maratonas, mas é legal falar também como é que foi o resultado lá da maratona de Nova York. Então, para ficar registrado aqui, né, vamos ver se a gente coloca aqui, rapidinho, vou pegar na internet para vocês aqui. Vamos lá. Dos homens, quem ganhou foi Lelisa Desisa, 2h05:59. O etíope, então, cravou lá 2h05 na Maratona de Nova York esse ano. Lelisa Desisa, não era de se estranhar, né? Vamos para as mulheres, vamos ver como é que foi as mulheres. As mulheres esse ano, Mary Keitany, do Quênia, 2h22:48. Então a Mary Keitany, 2h22:48, a queniana, dessa vez levou o título, deixando a Shalane Flanagan, a norte-americana, em terceiro lugar. O ano passado a Shalane Flanagan tinha ganhado, deu uma repercussão muito grande, até algumas polêmicas envolvendo isso, mas desse ano não deu. A Mary Keitany venceu com 2h22:48 e a segundo lugar ficou mais uma queniana, a Vivian Cheruti, e terceiro ficou a Shalane Flanagan, que era a grande esperança norte-americana, né? Dos homens, o norte-americano mais bem classificado foi o Jared Ward, 2h12, né? O nosso melhor brasileiro foi o Fredson,
fez 2 horas e 48, ficando abaixo dos 100 primeiros. Infelizmente não teve uma boa prova o Fredson, mas é a nossa esperança aí no Brasil para as próximas maratonas, né? Mais alguma coisa que seja relevante para trazer para vocês? Bom, as inscrições da Maratona de Nova York para 2019, você tem que planejar. O site lá é TCS New York City Marathon.org, TCS New York City Marathon.org. Você coloca lá no Google lá que já vai aparecer, beleza? Eles falam que para 2019 a maratona vai acontecer no dia 3 de novembro de 2019. 3 de novembro de 2019 a maratona de Nova York vai estar acontecendo. E quando é que vai abrir as inscrições para a maratona de Nova York? Aquela pergunta clássica que sempre o pessoal pergunta, né? Tá dizendo aqui que vai abrir, vamos pegar aqui para vocês aqui, a partir de fevereiro. Janeiro a fevereiro vai abrir as inscrições para a galera que quer tentar sorte. Entre janeiro e fevereiro de 2019, do dia 14 de janeiro a 14 de fevereiro de 2019, vai entrar lá, você se cadastra lá no site da Maratona de Nova York. Se você tem um tempo bom também em maratona, você entra como time de qualificados. Se você tem um tempo ótimo de maratona, você não passa por sorteio, você pode entrar direto. Por exemplo, vamos pensar numa idade. Se você tem entre 35 e 39 anos e tem uma maratona e já fez alguma maratona com 2 horas e 55, você tem entrada garantida. Se você tem entre 50 e 54 anos, já fez uma maratona para 3 horas e 14 ou menos, comprovadamente, você também tem vaga garantida na Maratona de Nova York. Se você é uma mulher e tem entre 35 e 39 anos e uma maratona para 3 horas e 15, você também tem sua vaga. Ou se você tem entre 40 e 44 anos e fez uma maratona em 3 horas e 26 para as mulheres, você também tem a sua vaga garantida na Maratona de Nova York. Beleza, galera? Bom, então eu me despeço desse vídeo com vocês, agradeço o carinho de todos vocês, fico aqui à disposição para quem quer encarar a Maratona de Nova York, para algum treino específico, como eu sou formado em Educação Física e tenho um grande amor pelo esporte e pela prática física, acredito que todo mundo pode sim correr uma prova dessa e se divertir, então mantenha contato aqui com a gente, que eu tenho certeza que eu posso te ajudar a ir além. O valor não é tão elevado, você comprando um pacote por uma agência, por exemplo, você pode parcelar em diversas vezes lá, para você possa aproveitar melhor, né? Por exemplo, se você... Novembro de 2019, se você começar a pagar um pacote agora, você consegue aproveitar e programar suas férias, né? Voo para os Estados Unidos, agora mesmo recebi notificação aqui, voo para lá em torno de R$2.000. Você pode também parcelar lá em 10 vezes. Então você consegue, de uma maneira sensata, sem prejudicar o seu orçamento, se planejar para correr uma maratona em Nova York. Mas o mais importante disso tudo é você aproveitar e trazer um pouco dessa cultura e aplicar no seu dia a dia, né? Então, dessa maneira que eu fui buscar essa maratona de Nova York, para poder ter essa experiência lá, ter essa vivência e atender melhor os meus clientes e os meus alunos. Então, eu fico muito feliz que eu consegui concluir o percurso. Não é fácil, é uma maratona dura, com muito sobe e desce, como eu tinha explicado para vocês, mas deu tudo certo. Como eu falei, brincando com os amigos, essa medalha eu trouxe para o Brasil. Essa aqui está no Brasil. Beleza, galera? Então, um forte abraço a todos e bons treinos.